Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor, que nós já aqui recolhidos no nosso pequeno e belo recanto, possamos agora ir acalmando os nossos ânimos da intensidade que a gente vive da porta para fora aqui do Paz e Amor. A gente vive lá fora numa intensidade, vibra numa frequência muito grande, então aqui agora é aquele momento para a gente diminuir a intensidade, se ligar um pouquinho mais com a espiritualidade, então aquele momento de respiração mais profunda, de perceber como é que está a nossa agitação interior, porque às vezes a gente não percebe dessa nossa agitação, então que a gente já possa ir aproveitando de todo esse auxílio que a espiritualidade sempre nos dá, né? Eles preparam sempre esse salão para esse momento nosso aqui, então mais equilibrados é muito mais proveitoso para cada um de nós. Então as nossas boas-vindas para todo mundo que vem aqui às quartas-feiras, para quem acompanha a gente pelas redes sociais também, para aquelas pessoas que vêm aqui à nossa casa pela primeira vez, que sintam-se todos muito bem-vindos, é sempre muito bom receber pessoas novas aqui, inclusive aquele convite para aquele amigo de trabalho, para aquele nosso colega que ainda não tem uma introdução à religião, à casa espírita. Quando surgir a oportunidade é sempre legal, porque a gente vivenciando aqui na casa espírita, a gente se beneficia tanto e às vezes a gente tem vontade de sair falando para todo mundo, né? E isso é uma coisa interessante da gente compartilhar também. Então, para a gente lembrar disso e trazer mais pessoas para se beneficiar daquilo que todos nós sempre nos beneficiamos aqui às quartas-feiras. A gente pede também, como de costume, para desligar os celulares, para que a gente consiga já se manter nessa serenidade, nessa vibração tranquila. E aí a gente começa relembrando também daqueles detalhes do nosso trabalho, das primeiras fileiras aqui à frente, só pela nossa dinâmica de organização, fica sempre melhor as duas primeiras fileiras aqui, direcionadas aos tratamentos. Nós também estamos chegando agora já no fim do ano, então a casa sempre bem... precisa de bastante doações, tem bastante projetos, mas chegando o fim do ano, a cesta de Natal é sempre uma coisa bem importante, né? Para casa, para os assistidos, então a gente já está começando a deixar aqui a cestinha, as sacolinhas com os itens da cesta básica. Para aqueles que conseguirem doar a cesta, a gente agradece. Para aqueles que não puderem com ela toda, com uma parte, a gente sempre agradece também. E as orações para que consigamos chegar lá no fim do ano e entregar as cestas para todos os assistidos também é sempre muito valioso. Então, o nosso pedido e o nosso agradecimento também pela ajuda de vocês. A gente tem um evento aí da casa que está chegando no dia 29 de novembro, né, que é o nosso chá beneficente. Ele vai ser no dia 29, então, né, de novembro, a partir das 14 horas. No buffet Espaço Giardino, no Tatuapé, aqui na rua Padre Estevão Pernê, 276. Então ainda tem convites, tá? E ainda tem aquela promoção, um convite individual R$ 80, ou se você comprar 2 convites, cada um sai por R$ 70. Uma tarde bem gostosa, vai ser às 2 horas da tarde, né? Então com muitas coisas aí para a gente desfrutar. A gente também continua pedindo, à medida que for possível, a colaboração para a evangelização infantil, para os itens de higiene, a possibilidade de cada um, e sempre lá na livraria como um meio da gente conseguir fazer essas doações. Tá? Então, para o nosso trabalho da noite, hoje a gente vai contar com a ajuda do nosso amigo Antônio Pieri para fazer a leitura do Evangelho, a leitura do livro de mensagens, quem fará por nós será a Lica, a prece inicial, a Cíntia, a nossa amiga, fará por nós. E a palestrante da noite, a Rosana Romã, vai falar para nós sobre o capítulo 27, que é Pedi e obtereis, a eficácia da prece. As vibrações, quem fará por nós será a Laura, e a prece final, quem fará por nós será a Ana Paula. Que possamos aproveitar o trabalho da noite, dando início já com a leitura do Evangelho. Olá, boa noite.
É o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e tereis. O item 9 é a ação da prece e transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, nós nos colocamos em relação mental com o ser a que nós dirigimos. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios, e as que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para os outros seres e não para Deus, aqueles que nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Boa noite a todos. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. De quando em quando. É imprescindível que dialogues contigo mesmo, que te contemples a sós, na face espelhada da consciência, que te indagues quanto aos teus propósitos na vida, que efetues honesto balanço das tuas ações, que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito, que não representes para ti mesmo, que te desnudes no silêncio de tuas reflexões, que te vejas como não ousas mostrar-te aos outros, que analises as tuas tendências e conheças as tuas inclinações, que esteja com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. E vamos elevando o nosso pensamento ao alto, acerenando nossos corações. Mestre Jesus, Espíritos de luz, muito obrigada por mais essa oportunidade que estamos tendo aqui, de mais um aprendizado, e que ilumine a nossa palestrante, para que aprendamos cada vez mais e podemos levar isso para casa. Assim seja. Amém. Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui estamos, agradecendo ao acolhimento da equipe, que sempre nos incentiva a juntos estudarmos um pouco mais do Evangelho. E nesta noite, nós somos agraciadas para falar sobre a prece, não é? Todos nós aqui, com certeza, sabemos orar. Quem orou hoje, não é? E que nós possamos realmente, nesse momento, ser inspirados pelos irmãos espirituais, para que juntos nós possamos ainda acrescentar um pouco mais e abranger um pouco mais da eficácia da prece. Então, no próprio livro dos Espíritos diz o que é uma prece. A prece é eu sentar, eu ajoelhar para alguns, ou eu simplesmente me colocar e fazer uma oração, falar umas palavras, muitas vezes rebuscar palavras bonitas, bastante palavras, um discurso, para que eu seja ouvida pelo Pai. Para que os irmãos espirituais, meu anjo da guarda, para que Jesus possa atender às minhas solicitações. Errado não está. Mas segundo o livro dos Espíritos, orar é, em primeiro lugar, pensar em Deus, falar com Deus e aproximar-se de Deus. Muitas vezes achamos assim, eu vou orar ao Pai, mas Ele está lá no céu. Eu vou orar a Jesus, mas é aquele do quadro.
Ah, eu vou orar o meu anjo da guarda, mas eu não sei onde ele está. Então, nós precisamos já começar a aprender sobre isso. O que é pensar em Deus? Será que no momento em que eu me coloco para orar, eu estou pensando realmente em Deus? Ou eu estou proferindo as palavras e pensando no tempo, pensando no trânsito, no meu trabalho, no meu problema, na minha família? Primeiro é o ato, pensar em Deus, se ligar com o Pai. Não existe fórmula, porque como disse agora há pouco, é íntimo. É entre eu e Deus. Entre eu e o Pai. Assim que fizermos isso, conversar com Deus. Não necessitamos de palavras bonitas, se souberem, claro, se faz parte do vocabulário, é natural. Mas não precisamos rebuscar palavras ou orar intensamente várias vezes, se sair só da boca para fora. O que conversarmos com Deus é algo íntimo nosso. Tem que ser aquilo que realmente estamos sentindo. Porque como Pai, Ele vai nos ouvir. Como Pai, Ele vai atender, não necessariamente da forma como queremos, mas Ele vai entender as nossas súplicas, os nossos pedidos, por que não dizer os nossos questionamentos, e outras vezes até as nossas reclamações, não é? Porque comigo, Deus, Ele ouve tranquilamente. E por fim, aproximar-se de Deus. Ah, mas Deus está lá no céu. Não. Deus está em todos os lugares, com todas as pessoas. E aí vem o primeiro para que a gente possa refletir. Mais do que o lugar físico aonde vamos orar, mais do que a forma como vamos preleitar a nossa oração, é onde está o meu pensamento. Lá eu estou. Aonde está a minha sintonia, é lá que eu me aproximo ou eu me afasto do Pai. Precisamos entender, precisamos cada vez mais internalizar do que muito mais do que eu falo para as palavras, é o que eu sinto, é o que eu penso. E assim, o primeiro, perguntaram para Madre Teresa de Calcutá, um jornalista. Quando você ora para Deus, o que você fala? Ela disse nada, eu só escuto. Mas aí, o que Deus fala com você? Nada, Ele só escuta. Percebem? Que muitas vezes aqui também tem, o silêncio é uma prece. Esse silêncio, o que é? É o silêncio da alma. É apaziguar. É serenar. Mas no momento de aflição, como eu vou fazer isso? É justamente por isso que vem oração. Porque quando oramos com sentimento profundo, quando oramos realmente querer ouvir a Deus, nós vamos silenciar o nosso coração. Porque a oração vai serenar as nossas mentes. Vai tranquilizar as nossas perturbações. Portanto, queridos, vamos pensar sobre isso. Como eu orei hoje? Eu orei. Porque às vezes a gente diz assim, mas eu não tive tempo. Mas quando a gente já levanta e diz assim, graças a Deus é mais um dia. Quando você diz para uma pessoa, bom dia. Quando você diz para um filho seu, Deus te abençoe, vá com Deus, é uma oração. Mas precisa sentir, precisa ser do fundo da alma para que isso realmente ocorra. E nós fomos buscar no livro Vinha de Luz, no capítulo 98, quando diz, a prece ela recompõe, que ele disse aos discípulos, quando orarem, vocês mudarão de lugar. Estou falando com as minhas palavras. E o que seria isso? Como assim? Eu oro na sala e vou para o quarto? Eu oro num lugar e estou em outro? E aí vem a explanação. Convido vocês a lerem
o Vinha de Luz no capítulo 98, mais precisamente. Quando nós oramos, mudar de lugar, porque normalmente nós oramos para pedir que as circunstâncias mudem a nosso favor. Não é uma via de mão dupla. Eu peço e eu quero que Deus me responda da maneira que eu quero a resposta. Concordam? Não? Sim. Não é? Muitas das vezes a gente ora, ai Deus me faz isso, ai Deus me tira a doença, ai Deus me dá um emprego, ai Deus me faz isso. Quando na realidade, nesse capítulo, ele nos ensina que é justamente o contrário. Quando nós oramos confiantes no Pai, não é que as situações vão se mudar. Nós vamos nos modificar diante da situação. Por quê? Porque se nós estamos dispostos a ouvir a Deus, se nós estamos dispostos a receber o que vem do alto, porque Deus, através dos seus prepostos, do nosso anjo da guarda, dos amigos espirituais, muitas vezes de um amigo, de uma família, de uma leitura, de uma situação que você vê externamente, Deus está te dando a resposta. Mas se a gente ficar naquela postura, eu estou pedindo a Deus e eu quero essa resposta, objetiva, simples e prática. E aí não vem. É aí aonde nós, muitas vezes, nos desfacelamos, ficamos frustrados, nos desanimamos. Que adianta eu ir no Paz e Amor? Eu vou lá, eu peço. Que adianta eu orar todo dia a Deus, fazer o Evangelho? E a situação continua a mesma. E por muitas vezes, a situação, aos nossos olhos, até piora. E a gente não entende. Ah, eu não mereço. Ah, Deus não gosta de mim, é castigo. Deus não me ouve. Que pai não ouve um pedido de um filho? Que pai que um filho pede pão e ele dá pedra? Será que Deus faria isso conosco? Claro que não. É que nós não estamos o quê? Com ouvidos de ouvir, não estamos com olhos de ver e principalmente não estamos receptivos no nosso coração para receber as respostas do Pai. Que pode ser num dia, em 2, em 3, às vezes uma encarnação. Porque Deus sabe daquilo que precisamos passar para o nosso melhor. Não é que não tenhamos resposta. Não é que não venha ajuda para nós. Muito pelo contrário. Os recursos do Pai sempre chegam até nós. Por mais invisíveis que possam parecer. Muitas vezes nós oramos, estamos aqui, dizemos assim, mas nada mudou. Ao contrário, parece que algumas coisas até pioraram. Mas, se nós aquietarmos o nosso coração, serenarmos a nossa alma, o nosso pensamento, nós vamos poder observar que quantas coisas o Pai não afastou para um acontecimento pior. Quantas situações não foram amenizadas para que a gente possa se recompor diante daquilo que necessitamos. Quantas vezes pedimos a cura de uma doença e aí ficamos meses, anos. Mas caramba, eu oro todo dia, eu peço todo dia e eu não tenho a cura da minha doença. Mas aquele período é justamente para que a gente volte-se para si. Porque quando oramos, também é um ato de autoconhecimento. É um ato de autocompreensão do que está acontecendo ao nosso derredor. Muitas vezes esse tempo de espera é para valorizar a vida, valorizar a saúde, valorizar a família, valorizar o trabalho, valorizar a própria existência. E às vezes nós não estamos nessa compreensão. Justamente quando se fala da eficácia da prece, é isso. Quando orarmos, não vamos pedir para que a situação, seja ela qual for, seja o meu bel prazer.
Mas vamos orar e rogar para que Deus nos dê, em primeiro lugar, a coragem, em segundo lugar, a paciência e, em terceiro lugar, a resignação de aguardar o momento correto para que aquela situação, seja da maneira como nós queiramos ou de uma outra forma, é o melhor que Deus tem para nós. E se assim fizermos, nós vamos o quê? Apaziguar. Nós vamos confiar mais. A nossa fé vai ficar mais fortalecida. E quando nós nos colocamos nesse estado sublime dessa oração que vem do coração para o alto, nós percebemos que muitas vezes o nosso drama é desse tamanhinho. Que a nossa resposta está aqui. Que a nossa cura é só a movimentação de buscar um médico. Que o nosso emprego é só ser humilde em aceitar aquele cargo. Que a paz do meu lar só depende de que eu dê o primeiro passo dizendo a todos, eu te amo. Porque orar, quando a gente fala oração, é a hora da ação. Quando, nesse capítulo do Vinha de Luz, ele diz assim, quando orares, vocês se moverão, nós vamos sair do quê? Do lugar, do murmúrio, da inconformação, não é? Da revolta, da acomodação, para a ação. Oração, orar mais ação. Eu oro para pedir um emprego, mas eu não saio em busca, não olho o meu currículo. Eu oro pela cura da minha enfermidade física, mas eu não faço o tratamento necessário. Eu oro pela paz do ambiente no meu lar, mas eu sou o primeiro a levar a controvérsia entre todos. Nós não modificaremos o outro e tampouco o mundo. Somos nós que vamos mudar, nos mudar para mudar o mundo. E Jesus, no sermão, que ele diz no sermão, vós das Judeias, nesse momento de transição em que futura, ele diz na época, nesse momento que nós estamos vivendo, em que todos nós estamos vivenciando uma situação delicada do planeta, não é? Que necessitamos ainda mais unirmos as nossas forças, a nossa fé, em oração e em prece, pela paz do mundo. E ele diz, quando vós estiverem lá na Judéia, buscai aos montes. O que ele quis dizer com isso, que Emmanuel bem nos explica? A Judéia seria todos nós que temos que buscar ainda mais a Deus, a Jesus. Ele diz que o momento em que nós estivermos mais evoluídos, orar é pensar em Deus constantemente. E todas as nossas orações serão ouvidas. Quando ele diz da Judéia, somos nós que temos que buscar a Deus constantemente, não na súplica, mas na fé, na confiança, na vibração, na sintonia. Buscar ao alto é orar, para que a gente possa apaziguar, para que a gente possa ser esse foco de luz àqueles que necessitam, para que a gente possa ser ouvido, para que nós possamos dar um passo adiante. A oração é uma ferramenta para que nós busquemos as soluções para a nossa própria existência. Como diz André Luiz, é uma forma de autoconhecimento. E mais, quando ele diz, quando orardes, primeiro reconcilia-te com o teu próximo. Quem é o mais próximo de nós? Senão nós próprios. Eu oro, mas o meu coração está magoado, está amargurado, está revoltado, cheio de culpa, de remorso, de raiva. Assim, a sintonia, ela não chega mais pura. Para quem assistiu a palestra da semana passada, que fala do livro Entre o Céu e a Terra, começa o primeiro capítulo como uma oração que a menina faz com tanta fé que modificou-se toda uma situação daquela família. Todas as nossas preces
são ouvidas. Todas as nossas necessidades estão lá junto com o Pai. À medida que vamos nos fortalecendo e vamos entendendo a necessidade de que muitas vezes nós precisamos passar por algumas situações, a humildade em reconhecer abranda e nós vamos sim, cada vez mais solucionar. E para terminar, eu ainda dá tempo, quando nós rezamos o Pai Nosso, oramos o Pai Nosso, nós profundamente entendemos cada frase quando nós pronunciamos. Porque ele começa com um louvor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É louvar ao Pai, essa supremacia, é nos colocar diante do Pai, que venha a nós o vosso reino. Não é nós, esse reino está no céu, está na terra. Como dissemos, Deus está em todo lugar. A humildade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele sabe das nossas necessidades. Ele é Pai misericordioso. Ele é Pai de todos nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muitas vezes estamos voltados para o passado que não tivemos e para o futuro que não chega. E o que é esse pão nosso de cada dia? É o pão material? Estamos num corpo que necessitamos? É o trabalho? É os bens que temos? Mas e o pão espiritual? Como nós estamos buscando esse pão espiritual? Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu oro, mas eu estou magoado com o meu marido. Eu oro, mas eu não perdoo o meu pai. Eu oro, mas eu estou com raiva de si próprio. Nós pedimos perdão, mas temos que perdoar. Perdoai as nossas ofensas à medida que vamos perdoando quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Quais são essas tentações? Não é do outro, é nossa. De desviarmos do caminho, de não termos mais fé, de procrastinarmos a nossa atitude. Muitas vezes blasfemarmos contra o próprio Pai. De ainda trazer esses instintos, desses sentimentos menos nobres. E que precisamos trabalhar em nós essa mudança. Livrai-nos de todo mal. E aí vem a gratidão, que assim seja. Agradecer também é uma forma de oração. Quem agradece, do céu, bênçãos desce. Agradecer porque estamos aqui, porque temos família, porque temos um lar, porque temos um leito para dormir, porque somos seres pensantes e que podemos modificar assim que desejarmos. Gratidão. Quanto mais agradecemos, mais nos sentimos afortunados, mais a nossa vibração se amplia, mais oportunidades temos de servir. Que possamos levar juntos, e nesta noite, não vamos esquecer, em primeiro lugar, de agradecer. Em segundo lugar, de nos conectar com o Pai, cada um da sua forma, da sua maneira, mas principalmente, para que estejamos juntos com o Pai. E juntos, vamos sim, orar pelo nosso planeta, por todos esses que passam por tantas necessidades, pelo nosso Brasil, pelo nosso lar. E por que não dizer para nós, para que possamos ser seres melhores a cada dia mais. Que Deus nos abençoe e gratidão por junto aqui estarmos falando sobre a prece. Uma excelente noite para todos.
Quanta luz, né? Quanta luz nós recebemos nesta noite. Muita luz. Deus, estamos aqui. Como foi dito, é uma prece. Esse silêncio que nós estamos é uma prece. Agradecemos por todo este aprendizado de hoje. E vamos nos colocando numa posição confortável, sentindo o bater do nosso próprio coração, para conversarmos mais tempo com esse Deus nosso. Vamos sentir o bater do nosso coração, esquecendo por um momento todas as malécias que temos lá fora, todas aquelas tristeza, aquilo que nós temos, que nós viemos aqui buscar. Vamos procurar nesse instante trazer aqui e nessa prece, e assim nesse bater dos nossos corações já vamos ficando receptivos, tanto nós aqui dentro, tanto aquelas pessoas que estão nas mídias sociais. Vamos agradecendo e vamos já recebendo as nossas energias, o nosso passe. E que nesse instante nós possamos sentir, desde o nosso coronário, essa luz, tanta luz, que resplandece dentro deste salão. E essa luz vai envolvendo todo o nosso planeta. E essa luz vai envolvendo todos nós, nesse passe. Desde o nosso coronário, o nosso frontal, onde os nossos pensamentos são elevados a Jesus, como foi dito nessa prece, que é um silêncio. O silêncio é uma prece. Que aprendizado maravilhoso. Não precisamos falar demais. E aí nós sentimos o nosso cardíaco resplandece de luz, que nós sentimos ele envolver todas as pessoas nossas, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nos são caras, que estão próximo a nós, aquelas que estão no nosso trabalho, aquela que nós encontramos, os nossos vizinhos, aquelas que encontramos no ônibus, no metrô, que do nosso carro nós vimos, aquelas pessoas que estão nos faróis, meninos, adultos. Vamos envolvendo a todos eles. Essa luz que sai de nosso coração. E vamos caminhando com esse Jesus maravilhoso, que escuta todas as nossas preces. Vamos caminhando e sentindo essa luz maravilhosa que vai nos envolvendo. Tanta luz. E essa luz vai envolvendo todos esses moradores em situação de rua, aqueles que precisam de uma oração, todas as crianças, menos violência para esse nosso país, mais luz para o nosso universo. Vamos sentindo, continuando sentindo o palpitar do nosso coração. Vamos agora até o nosso lar. Vamos abrindo as portas, as janelas e sentindo o ar adentrando dentro de nossa casa. E vamos abraçando aquele nosso familiar
com muito amor. É aquele próximo que está ali junto de nós. Abracemos aquele com muita alegria, com muita fé, que tenhamos saúde. E essa luz que vem do nosso coração também vai envolvendo todos os hospitais, todas as casas de recuperação, as penitenciárias, onde quer que exista uma pessoa que precisa de nossas orações, seja, nós possamos ir até ali. Pai de infinita bondade, como é bom nós podermos agradecer a Ti. Como é bom nós podermos estar aqui nessa casa de paz e amor, para poder agradecer. E assim, nesse agradecimento, nós vamos continuando, envolvendo aquelas pessoas que mais precisam de nós. Que Deus ilumine a cada uma delas com essa luz de paz e de ternura. E assim, Pai, nós vamos, nesse instante, até as nossas matas, as nossas águas, naquele riacho lindo, que cai aquela água maravilhosa. Vamos sentindo aquela água cair. E dali, os nossos amigos espirituais, todos eles, biólogos, médicos da espiritualidade, os nossos pretos velhos, os nossos caboclos das matas, vão ali tirar os medicamentos necessários para nós, para a nossa cura espiritual e física. Não esquecendo que nós temos que também procurar o nosso médico para que nós sermos medicados. E assim, Pai, nesse agradecimento, dessa prece, desse aprendizado de hoje, dessa prece, essa prece que é o silêncio. É o silêncio que nós estamos sentindo agora nesse instante. E vamos continuando. Como nós falamos dos nossos centros de força, agora nós vamos caminhando e voltando até o nosso coronário. E essa luz que veio, que as nossas águas foram todas fluidificadas, que nós vamos levar para nossas casas e tomar, fazendo uma oração. E essa oração pode ser: Pai, estou aqui. Jesus, estou aqui. Nós estamos aqui. Jesus, eu te agradeço. E nós agradecemos. Nesse caminhar que nós estamos indo, nós voltamos, estamos no nosso centro de força. E essa luz envolve todo o nosso universo. E esse nosso universo está sendo envolvido por esta espiritualidade. Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos levar para nossas casas esse aprendizado de tanta luz, de tanta fé. Pai, estamos aqui. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos agradecendo a oportunidade que tivemos hoje. Agradecendo ao nosso Pai por todas as bênçãos que recebemos. Agradecendo aos nossos protetores que nos acompanharam até aqui. E assim, que possamos voltar aos nossos lares na companhia do Mestre e que estejamos aqui novamente na próxima semana. Que assim seja, com a graça de Deus.
Muito boa noite a todos. Possam voltar em paz aos lares de vocês e até a próxima semana. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.